Sabe qual é uma das perguntas que, com certeza, todo mundo já se fez na vida? O que acontece no exato segundo depois que a gente morre? Pois é, existe uma ideia bem popular, a do tal sono da alma, que diz que a nossa consciência simplesmente se apaga, entra num tipo de modo de espera até o dia do juízo final. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar a fundo essa questão. Então, a questão é essa, bem direta. A alma dorme ou ela continua consciente logo após a morte? A teoria do sono da alma defende exatamente isso, que a gente entra num estado de suspensão, sem consciência nenhuma, esperando o dia do juízo. Bora ver se essa ideia realmente para em pé. Só para deixar tudo bem claro, então. O sono da alma é essa crença de que a consciência para de funcionar quando morremos e só volta lá na frente, no futuro. Mas a pergunta que fica é, será que essa ideia se sustenta quando a gente olha com mais atenção para as escrituras? Para a gente desvendar isso, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos entender a origem da confusão toda. O que significa a palavra dormir nesse contexto? Depois, a gente vai analisar duas provas bem diretas, a história do rico e Lázaro e a promessa de Jesus na cruz. Isso tudo vai nos levar para o conceito de juízo imediato e, finalmente, para os possíveis destinos da alma: céu, inferno ou purgatório. Ok, vamos começar pelo começo. A confusão toda sobre esse assunto geralmente começa com uma única palavra: sono. As escrituras usam essa palavra para falar da morte, mas o que ela realmente quer dizer aqui? Percebe o contexto dessa passagem? São Paulo usa a palavra dormem para consolar o pessoal, fazendo um contraste entre a tristeza deles e a daquelas pessoas que não têm esperança. O foco aqui não é descrever um estado de inconsciência de jeito nenhum, é inspirar a esperança. E aqui está o ponto crucial. Sono, nesse caso, é uma metáfora, e uma metáfora muito poderosa. A morte é um sono, não porque a gente fica inconsciente, mas porque, para os cristãos, ela não é o ponto final. Assim como a gente acorda do sono, os corpos um dia vão ressuscitar. É uma linguagem de esperança, não de um apagar da alma. Certo. Agora que a gente entendeu a metáfora, vamos para a primeira grande prova de que existe consciência sim depois da morte. O próprio Jesus nos conta uma história que descreve com detalhes bem vivos o que acontece logo depois que morremos. Nessa parábola, não tem nenhuma menção a sono. Pelo contrário, a morte leva a destinos imediatos e bem diferentes. O mendigo, Lázaro, é levado para um lugar de consolo. Já o rico, ele vai para um lugar de tormento. E o mais importante, os dois estão completamente cientes do que está acontecendo. Olha só, essa imagem mostra que a consciência continua. O rico sente dor, o Lázaro sente consolo, o rico se lembra da vida dele, dos irmãos, e ele até conversa com Abraão. Não tem espaço para um sono inconsciente aqui. As almas estão, como se diz, bem acordadas. E se essa parábola ainda não foi o suficiente, a gente tem as palavras do próprio Cristo nos seus últimos momentos. É uma promessa direta que praticamente anula qualquer ideia de um longo sono de espera. Essa aqui talvez seja a prova mais direta contra a ideia do sono da alma. Em resposta a um ato de fé ali de última hora, Jesus não promete um futuro distante, não. Ele faz uma promessa com prazo imediato. A palavra-chave aqui, o X da questão, é hoje. Jesus não diz, olha, eu te digo hoje, mas um dia, lá na frente, depois da ressurreição, você estará comigo. Não, ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. A promessa é de comunhão imediata, no mesmo dia da morte. Isso simplesmente não fecha conta com a ideia de um sono de séculos, né? Bom, as evidências da parábola e da promessa na cruz nos levam direto a uma doutrina fundamental: o julgamento que acontece no momento em que a gente morre. As escrituras são bem claras quanto a isso. A morte é seguida, imediatamente, pelo juízo. Não tem um intervalo, não tem um período de espera inconsciente. A prestação de contas da nossa vida acontece logo em seguida. E isso nos leva ao conceito de juízo particular. O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1022, define isso de uma forma perfeita. Cada pessoa, ao morrer, recebe na sua alma imortal a sua retribuição eterna. É um juízo particular que coloca a vida dela em relação a Cristo. É um momento pessoal e imediato. Então, o processo é esse. A morte dá um fim ao nosso tempo de escolha aqui na Terra. Imediatamente, acontece o juízo particular. E a partir desse juízo, a alma recebe sua retribuição.
seja a felicidade do céu, a condenação ou uma purificação necessária. E veja bem, todos esses são estados de consciência. Agora vamos dar uma olhada nos 3 destinos possíveis que vêm depois do juízo particular, e é muito importante notar que nenhum deles é um estado de sono ou de inconsciência, viu? Esse quadro resume bem a coisa toda. O céu é a união eterna e perfeita com Deus. O inferno é a separação eterna e definitiva. E o purgatório? Ele é um estado temporário, não é um destino final. É para aqueles que estão salvos, mas ainda precisam de uma purificação. A palavra-chave em todos eles é estado, ou seja, uma forma de existir, e não a ausência da existência. E é super importante entender o que o purgatório não é. Não é uma segunda chance. As almas que estão lá já têm a salvação garantida. Ponto final. É um processo de limpeza final, uma preparação para encontrar a santidade perfeita de Deus. Elas sofrem, sim, mas com a alegria e a esperança de que a salvação é certa. E por que essa purificação é necessária? Simples. Porque as Escrituras nos dizem que nada impuro pode entrar na presença de Deus. Então, para aquelas pessoas que morrem na amizade de Deus, mas ainda carregam alguma imperfeição, o purgatório é a misericórdia que as prepara para a glória do céu. No fim das contas, a gente vê que a ideia do sono da alma não se sustenta diante das evidências. A alma não dorme, ela vai ao encontro do seu Criador imediatamente. E isso nos deixa com uma pergunta muito importante. Se o nosso juízo é imediato, se a nossa alma fica consciente, como é que isso deveria mudar a forma como a gente vive o nosso hoje? A consciência de que não existe um longo intervalo, mas sim uma prestação de contas instantânea, isso pode transformar o propósito de cada dia que a gente tem por aqui.